Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando, dando continuidade hoje a mais um estudo do programa Espiritismo e Vida com a série Estudo Sistematizado. E nós estamos trabalhando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E eu hoje, Vanessa Emídio, vou dar continuidade, compartilhar com vocês as nossas reflexões acerca desse tema. E hoje trabalharemos a leitura número 7, que se intitula No Rumo do Amanhã. Então vamos lá. Para a gente começar a pensar um pouquinho na leitura, eu vou fazer uma leitura corrida, da mensagem, e depois a gente vai trabalhando pedaço por pedaço para que a gente possa refletir um pouquinho mais. Então, corrigindo, falei leitura número 7, mas é a leitura número 6. Se chama No Rumo do Amanhã. Começa com uma citação do Evangelho de Marcos. Jesus diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E Emmanuel comenta: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se mobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que se desenvolveram transitórios domínios, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes devastaram a vida. E despertaram, além da morte, sem recolher-lhes a renovadora luz. Recordos que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procuram, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Então, essa é a nossa leitura inicial, que a gente começa refletindo para trabalhar cada pedacinho. Então, vamos lá. Vamos começar comentando, primeiramente, o título, Um título muito sugestivo que traz para a gente um movimento de ação no rumo do amanhã. E esse título traz uma sensação de futuro, como se Emmanuel estivesse querendo dizer para nós do futuro, falar para nós do futuro. Mas se a gente for analisar e prestar atenção na utilização da palavra rumo, rumo quer dizer um caminho, quer dizer uma direção que escolhemos para trilhar para um objetivo, E ali no título, Emmanuel já coloca esse objetivo para nós. Então, no rumo do amanhã, no caminho do amanhã. Mas mesmo sendo o caminho do amanhã, o caminho se faz hoje. O amanhã é uma construção que nós fazemos todos os dias. A cada dia, que se inicia, a cada desafio que nós vencemos ou que nós caímos e nos levantamos, é uma construção do nosso amanhã, do nosso dia a dia. Então acaba, que o próprio título já nos remete a um estudo mais aprofundado do que Emmanuel quis trazer. E aí vamos para a nossa primeira passagem. As mensagens de Emmanuel, normalmente elas começam com um trecho do Evangelho e nessa mensagem não é diferente. Então lá no Evangelho de Marcos tem essa passagem de Jesus onde ele diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? No fundo, Jesus está querendo dizer o quê? O que vale para o homem ter todas as coisas do mundo, mas perder os valores da sua alma?
tá? E para a gente entender um pouquinho o que Emmanuel quis dizer com isso, porque ele trouxe essa passagem, nós vamos entender onde ela está no Evangelho. Então, essa passagem, ela vem depois, né, que Jesus já caminha com os discípulos, que ele já fez algumas multiplicações, né, de peixes, de pães, e tá nas suas pregações, tá saindo a pregar. Então, esse capítulo, ele começa assim, ó. Chamando assim o povo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só essa frase daria outro estudo, né? Mas para a gente ver aonde está esse trecho que a gente vai trabalhar hoje. Porque o que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Mas o que perder a sua alma por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então ele faz ali, né, assim, bem sutilmente, uma crítica ao que se tinha como salvação da alma naquela época. Porque naquela época o judaísmo era muito arraigado às tradições, né, aos cultos, aquilo que se tinha que realizar. Por várias vezes Jesus faz, né, essa objeção aos fariseus, né? Ah, você se preocupa com a lavagem das mãos, mas esquece do que está dentro do coração, né? Preocupa com o que está fora, mas esquece do que está dentro. Então Jesus traz esse aviso e aqui ele traz bem subliminarmente. Então ele fala o quê? Desse jeito que vocês estão fazendo, né, desses rituais dogmáticos, aquele que estiver achando que está salvando a alma vai perder a sua alma. Mas aquele que ir contra o que o mundo diz como certo e perder a sua alma por amor a mim e do Evangelho, vai salvá-la. Porque está perdendo para as coisas do mundo, mas está salvando para a mensagem renovadora de Jesus. E logo depois ele fala a nossa frase: pois de que aproveitaria o homem ao se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí ele completa: ou que dará o homem em troco pela sua alma? Será que a gente já parou para pensar nisso? Quando a gente está no mundo material e às vezes a gente faz concessões ético-morais de coisas que às vezes a gente acha certo, mas não tem coragem de rebater ou não tem coragem de brigar para que aquilo aconteça como tem que acontecer, é como se a gente estivesse dando ou vendendo ou, né, perdendo um pouquinho da nossa essência, né, da nossa alma. Porque a gente está deixando de ser fiel à mensagem de Jesus e se deixando abafar pelo mundo, pelos conteúdos do mundo material, né? E quando eu falo isso, claro que não é num tom de crítica, é num tom de reconhecimento ao nível evolutivo que nós estamos ainda, que isso infelizmente ainda é frequente. A gente se cala muito, né, perante a injustiça, perante ao outro que precisa da minha ajuda, porque eu espero que alguém vai fazer, eu acho que alguém vai fazer. Então, é isso que Jesus traz para nós, né? O que adianta a gente ter todas as coisas do mundo? Eu ser o maior dos maiores, se a minha alma não está repleta da boa nova de Jesus. Se eu não consigo vivenciar esses princípios que o Mestre deixou para nós. E essa questão, né, da nossa ação, do nosso movimento, ela precisa ser presente, né, na nossa vida. Até, né, comentando, estudando para preparar as reflexões de hoje, eu me deparei com uma pesquisa que eu já tinha visto há muitos anos atrás, e é uma pesquisa que eles fizeram lá nos Estados Unidos, e eu não vou me lembrar assim com todos os detalhes, mas no geral eles estavam investigando criminalidade, né, nos bairros mais violentos e tudo mais. E aí tinha acontecido um homicídio e eles foram investigar. E foi desse homicídio que saiu, né, até essa pesquisa depois. E aí esse artigo, ele acompanha, né, esse crime e depois os policiais, né, eles vão lá investigar e aí eles passam de casa em casa, porque era um conjunto habitacional, perguntando para as pessoas, olha, mas você não ouviu nada e tal? E aí eles percebem que a maioria das pessoas tem uma resposta mais ou menos assim: olha, a gente escutou uma pessoa gritando, mas aí a gente começou a sair na janela. Eu saí na janela, né? Gritei para sair, para parar e tudo mais. E eu vi que outras pessoas também saíram na janela e aí ficou tudo quieto.
E aí eu voltei para minha casa e pensei assim, bom, quantas pessoas acenderam a luz das suas janelas e falaram? Alguém foi lá ver o que que era. E a maioria das pessoas pensou. E realmente houve um crime, né? O criminoso parou enquanto as pessoas estavam ali, né? Argumentando e gritando com ele mesmo sem o ver. Mas assim que ficou em silêncio e ninguém foi verificar o que tinha acontecido, ele terminou, né, de concretizar o seu delito ali e a jovem acabou sendo morta mesmo. Então, o que a gente vê quando você olha um relato desse, né? Algo que aconteceu. Quantas vezes nós esperamos que o outro seja a mudança que a gente quer ver no mundo? Quantas vezes eu, em vez de pensar no que eu posso melhorar, eu fico esperando que o outro vai melhorar primeiro? Ah, mas se o outro for, eu vou. Quando começar a ter um trabalho de visita ao asilo no centro que eu frequento, aí eu faço parte. Mas a gente pode ir lá e iniciar o trabalho. A gente pode ir lá convidar as pessoas, tomar a frente e fazer. E é isso que Jesus espera de nós. Que a gente tome a frente não só das atividades na nossa vida, mas da nossa vida em si. Que a gente seja protagonista. Então vamos começar, né? Começar com o texto de Emmanuel logo depois da passagem de Jesus. Então na primeira frase ele diz assim: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Parece simples, né? Mas é complexo no sentido de que é muito intenso, né? Viver conquistando a glória eterna do Espírito, ou seja, lembramos que somos espíritos imortais o tempo todo? Será que nós vivemos sabendo que somos espíritos imortais? Será que nós pensamos sobre isso? Será que as nossas ações demonstram essa consciência? Porque conhecimento, né? Todo mundo pode ter. Conhecimento é informação. Eu posso ler o livro, eu posso adquirir, eu posso ver um vídeo, eu posso estudar, eu posso fazer um curso. Mas será que eu vivo sabendo que eu sou um espírito imortal? Essa é a questão de Emmanuel. E ele é muito legal porque ele coloca aqui, ó, lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Ele não fala pra gente viver na glória eterna do Espírito. Ou seja, seja um espírito imortal na sua vida. Viva como tal. Ele diz conquistando, então ele entende que a gente está em processo, que a gente vai caminhar para essa conquista um passinho cada dia. Mas para a gente começar, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa ir, caminhar, né? E viver para essa imortalidade. Porque já pararam para pensar na vida? A única certeza que nós temos na nossa vida, nessa existência, é o nosso desencarne. Nós não temos certeza se nós vamos formar uma família com alguém, se nós vamos ter filhos, qual profissão nós vamos ter, os acontecimentos que vão permear a nossa existência, se a gente vai passar por alguma fatalidade ou não, a gente não tem certeza. Mas a gente tem certeza que a gente vai desencarnar. Só que a gente não se prepara. A gente ainda trata o desencarne com aquela visão cultural de castigo, fim, vai acabar, né? O corpo vai acabar. O corpo, ele vai cumprir o seu tempo e aí ele não vai ser mais útil. Mas o nosso espírito não morre. Nós não morremos. Nós mudamos de estado, né? De estado dimensional, de estado físico. Nós retomamos o nosso estado espiritual, que é a nossa natureza verdadeira. Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso, né? Não é um culto à morte, ao desencarne, né? Porque tem muitas pessoas que falam, né? Ah, o espiritismo, ele acha que a gente tem que sofrer, que a morte é legal. Não é essa a questão. A questão é, não podemos criar um dogma e um tabu em cima disso, de uma coisa que é tão natural. É natural, é da nossa natureza morrer. Mas a gente finge que não é e que nunca vai chegar. Mas vai chegar, né? E aí a gente precisa estar preparado. Por quê? Porque uma coisa é eu falar para vocês, ó, vamos fazer uma viagem. Se você se prepara, você leva
o que você precisa. Se você não se prepara, você vai do jeito que você tiver, porque na hora que a viagem chegar, a gente vai ter que ir, né? Então vamos lá mais um pedaço. Emmanuel continua assim, ó. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. E aí ele traz, né? Retiram-se da terra, ou seja, diariamente desencarnam, vão embora da terra, né? E criaturas somos nós, todos nós. Mas o que imobiliza essas criaturas? A frustração. Por que uma frustração? Porque nós temos na nossa vida muitas contrariedades, né? A vida, ela acontece em cima do desconforto. Viver em sociedade traz um desconforto, né? Conversar com alguém que minimamente tem uma opinião diferente da minha traz um desconforto. Não estar na sua própria casa, visitar as outras pessoas, estar no ambiente de trabalho, tudo, gente, traz um desconforto. Porque nós ainda somos psicologicamente muito egoístas, né? A gente ainda vive muito para nós, para as nossas necessidades, porque eu preciso. Então a vida em sociedade para nós ela ainda causa, né, um desconforto muito grande. E aí, por que pessoas desencarnam e ficam frustradas? Porque a gente espera coisas que não são reais. A gente espera, né, um movimento quando a gente desencarnar, a gente espera, né, algo maravilhoso, mas a gente não trabalhou para isso. E aí a gente precisa refletir e ser realista consigo, né? O que eu plantei, eu tô colhendo. A gente não precisa, a gente não pode, na verdade, né, escolher plantar. A gente pode escolher o que plantar, mas o fato que vamos plantar é um fato, né? Não importa se eu vou plantar cebola ou se eu vou plantar maçã. Eu vou plantar, mas eu posso escolher o que plantar. Mas a colheita, ela é obrigatória para todos nós, né? E aí, o que eu queria destacar aqui também? A gente tem, né, para quem tiver interesse, lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, nós temos descrições de vários casos de espíritos que desencarnam nas mais diversas condições. Então, tem esse que eu trouxe aqui, né, que eu vou trazer só a reflexão geral que ele fez, mas aqui é muito legal da gente ler. Então, assim, tem espíritos bons, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, né? Tem vários tipos de espírito, é bem interessante. E esse espírito, que é Joseph Bré, ele foi um espírito mediano, e eu achei muito legal essa frase que eu tirei da mensagem dele, que foi assim, ó: o homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. E traz para nós essa reflexão, né? Quais compromissos nós estamos abraçando na nossa existência para que a gente não desencarne e esteja com tormentos de frustração, de olhar e ver o que a gente não fez. Talvez por desinteresse, talvez por achar que não era a hora, talvez por estar esperando, né, o outro fazer algo acontecer. Então que a gente não espere, né? Porque quando a gente é honesto segundo Deus, a gente não consegue muitas vezes ser honesto segundo os homens. Não falo honesto no sentido de leis, mas honesto no sentido de as necessidades que nós vemos na sociedade, que são coisas materiais, que são coisas que nos puxam para a matéria, tá? Vamos lá, mais um trecho. Emmanuel fala assim, ó: estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Olha que forte isso, né? Ele quer dizer o quê? Esses homens que partem, né, frustrados aí, homens, né, no sentido geral de seres humanos, ele fala, ó, eles partem, mas eles estendem os braços para quê? Para o ouro, para a matéria. A matéria ainda é muito forte para nós. Infelizmente, ela ainda é. Mas faz parte também do nosso ciclo evolutivo. É o que a gente precisa nesse momento. Ela é a prova necessária, né, para a gente aprender. Mas esse ouro, né, ao qual a gente se apega,
ele assegura somente um mausoléu, como se fosse assim um museu, algo parado, né? Para nos guardar as cinzas, no sentido do quê? Esse apego material nos deixa aqui no mundo material. No meio espírita, a gente tem muita, principalmente dos jovens, né? Que tem muita cidade dessa curiosidade, evangelização para a mocidade, muita essa curiosidade. Mas como vai ser quando eu morrer? O que exatamente vai acontecer? Gente, a resposta ela pode ser ampla, mas ela é simples. Vai acontecer quando você desencarnar o que você alimenta no seu coração. O que você gosta de fazer? O que é a sua natureza, né? O que você faz? Qual o seu comportamento quando ninguém está olhando? Quando você não está sendo vigiado ou monitorado? É isso que diz o seu coração. E é isso que vai para onde você vai quando você desencarnar. Porque não existe céu e inferno como o Espiritismo nos traz. Não existem lugares fixos, né? Tanto para o gozo eterno quanto para o sofrimento eterno. De nenhum dos dois extremos seria justo por parte de Deus, né? Delegar a uns a felicidade eterna sem produtividade e merecimento nenhum e delegar a outros ao sofrimento eterno sem piedade nenhuma. Né? Porque se Deus fizer isso, então ele é que nem a gente. Ele tem preferências, ele gosta mais de um, gosta menos de outro, e piedade ele não tem, porque vai sofrer para sempre. Então nós temos que fazer essas reflexões, né? Nós temos que pensar sobre isso. Para onde nós vamos? Não, a gente não precisa mais de julgadores, gente. Já passou a época que a gente era politeísta, lá acreditando que tinha um homem lá com um cajado na mão e ele decidia o destino de todo mundo. Nós somos atores da nossa própria caminhada e da nossa própria vida. Então nós podemos escolher o que nós queremos para nós, né? E aí ele fala do dinheiro. Será que a gente já pensou o que o dinheiro pode trazer para nós? É óbvio, isso fica muito claro, que o dinheiro é necessário no nosso mundo. Hoje, se a gente não tem o dinheiro, infelizmente nós ainda não vivemos numa sociedade perfeita, né, onde tudo consegue ser compartilhado e todos conseguem ser supridos nas suas necessidades básicas. A gente ainda precisa, não precisa, né, mas eu acho que a gente ainda tem, porque precisar a gente não precisa, a gente sabe que a gente não precisa sofrer, mas a gente sofre pela nossa inferioridade. Mas a gente ainda tem essa discrepância do dinheiro e a gente sabe que ainda é necessário. Porém, né, e é uma pergunta meio clichê, mas a gente precisa fazer. Dinheiro compra felicidade? Será que dinheiro compra felicidade? Vou dizer para vocês, depende. Porque felicidade material o dinheiro pode comprar. Ele pode te comprar uma alegria de ter uma casa nova, de ter uma roupa nova, de ter um tênis novo, um celular novo. Ele pode comprar, ele faz isso. Mas eu acho que essa é a questão. Essa felicidade de ter é o que eu quero? É o que me preenche? Fica a questão, né? Porque vocês já perceberam que quando a gente compra, a gente tem algo novo, é muito legal. Nos primeiros 7 dias. Depois você já olha, já acha que o celular tá lento. Você já olha pro tênis novo, já vê que a beirinha dele, que era branca, já tá ficando suja e já não tá legal. Você esfrega e já não sai a sujeira. Então, gente, os bens materiais, eles são descartáveis. Assim como a matéria. E não descartável no sentido de inútil, mas no sentido de que vai estragar, vai passar, né? A matéria também vai passar para nós. Nós vamos chegar lá onde nós vamos precisar muito pouco da matéria, de uma matéria muito mais sutil do que nós temos hoje, né? Mas ela não nos preenche, porque nós não somos matéria. Nós estamos num corpo material, mas quem nós somos? Espíritos. Então, se nós somos espíritos, nós precisamos das bênçãos espirituais para nos preencherem. Então, a gente precisa se alimentar daquilo que faz bem para o nosso corpo, não daquilo que né, é superficial, porque ele vai trazer uma felicidade superficial para nós. Aí eu trouxe, lá da Revista Espírita de outubro de 1868, tem uma comunicação lá de um espírito, né?
E eu achei legal essa frase que ele fala sobre o materialismo. Ele vai falar assim, ó, materialismo, ó, gente, 1868, não é 2025. Então, né, mais de 100, ó, sou horrível de matemática, uns 150, né, anos atrás, mais ou menos, os espíritos já falavam isso, ó. O materialismo é uma consequência da época de transição em que estamos. Não é um progresso, longe disso, mas um instrumento de progresso. Olha outra coisa legal que o Espírito fala. Uma época de transição em que estamos. Às vezes as pessoas falam de mundo de regeneração e acham que daqui a 10 anos a gente já é espírito de mundo de regeneração. Gente, ó, quando os espíritos ajudaram Kardec a codificar o espiritismo e trazer esses novos conhecimentos, já estava-se numa época de transição. Então, o tempo dos espíritos é muito diferente do nosso e é preciso que a gente tenha essa visão, né, desse processo longo. E ele continua, ó. Desaparecerá o materialismo, provando a sua insuficiência para a manutenção da ordem social e para a satisfação dos espíritos sérios, que procuram o porquê de cada coisa. Para isto, era necessário que o vissem em ação. Olha que legal! Olha que legal que ele fala, o materialismo vai desaparecer. Por quê? Porque a gente vai chegar num ápice, né, tão grande de consumo para a gente poder aprender que não é isso que vai nos sustentar, que não é isso que vai nos preencher por completo, né? Porque ele fala o quê? Ó, por que vai desaparecer? Porque para a satisfação dos espíritos sérios, quando nós formos espíritos sérios, né? Porque vai acontecer um cataclisma e de repente a gente vai acordar e nossa, agora eu vou, né, andar de túnica e descalça e não preciso de mais nada. Não vai ser assim, né? É um desapego processual, procedimental. E ele vai falar, esses espíritos, eles procuram o porquê de cada coisa. Então, para que a gente faça essa transição, é preciso que a gente visse, né, o materialismo em ação. Então, olha como tudo na lei divina se encadeia. Tudo tem o seu porquê, né? Até o pernilongo que a gente olha e fala assim, ai meu Deus, que bicho chato, me picando. Tem um porquê no ecossistema, tem um porquê ali naquela rede, né? Naquela teia alimentar. Então, tudo tem um porquê na natureza. Porque seria diferente com nós que somos da natureza divina, né? Que nós somos feitos, né? A imagem e semelhança de Deus, porque é diferente conosco. Então, que a gente tenha essa visão, né? De que, assim como o materialismo, e a gente pode trazer isso para a vida, as dificuldades também passam. Aquilo que é difícil, aquilo que dói, ele vem com um propósito. Qual é o propósito? Será que eu já olhei com esse olhar de enxergar um propósito, de enxergar uma motivação? De entender por que isso está acontecendo comigo. Nem sempre nós vamos ter todas as respostas, mas às vezes a gente consegue enxergar coisas que não imaginávamos enxergar quando a gente olha com carinho, quando a gente olha com calma, quando a gente tira só a raiva, né? Às vezes eu não consigo olhar ainda com carinho nem com amor, mas eu consigo tirar a raiva. E aí eu já consigo olhar de uma maneira diferente para aquilo que me toca, né? E aí Emmanuel continua. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre, a fulguração pessoal de que se vira um objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Então, olha aqui, ele vai falar o quê, né? Que esses espíritos, ele ainda está falando dos espíritos que desencarnam, né? E ficam ali frustrados. Ele vai falar o quê? Que você vai embora, mas você alonga sua lembrança com os cargos, com o poder, com as relações que te beneficiaram, com tudo aquilo que te conectou no mundo material. E aí, a gente tem duas possibilidades. Ou isso pode ser muito legal, se nós fizemos laços ali de carinho, de amor, de caridade, de ajuda ao próximo. Isso vai ser muito legal. Porque imagina todas essas pessoas pedindo por nós, né, orando por nós, pedindo para que nós encontrássemos um bom caminho no mundo espiritual. Agora imagina
né? E isso quase não acontece, tá, gente? Isso é um caso raro, mas imagina que nós ficamos presos aos nossos cargos, aos nossos títulos, aos nossos bens, às pessoas que nós vamos deixar aqui. Imagina o que vai acontecer. Nós não vamos querer ir embora. A gente vai querer ficar aqui, né? A gente vai querer ficar com tudo isso para nós. Por quê? Porque nós somos vaidosos e ainda somos orgulhosos. Então ainda é um caminho difícil para nós. E aí ele traz outra coisa no finalzinho, né? E aí todo esse movimento de apego, ele vai servir para quê? Para mostrar pra gente que nós vamos sofrer desse jeito. E aí quando a gente sofre, o que acontece? A gente se arrepende. A gente começa a ver que talvez eu não devesse ter ido por esse caminho. E aí o Espiritismo ele traz pra gente algo que eu acho muito interessante, que difere um pouco, né, da maioria das religiões cristãs, que traz o arrependimento como a principal chave, né, de virada para que você não seja condenado ou não, né, não fique em erro e tudo mais. Mas o Espiritismo, como ele é muito racional, ele traz um caminho. E o arrependimento é o primeiro passo. Então, quando a gente erra, e às vezes a gente tem que se sentir abençoado de perceber isso ainda encarnados. Porque aí a gente tem tempo de começar a dar os outros passos, né? Errar não é o fim. Magoar o outro não é o fim. Porque a gente faz isso o tempo todo. Nós somos aprendizes, né? Jesus trouxe isso para nós. Mostrou para nós, deixou as suas parábolas, o seu ensinamento, para que a gente se portasse como aprendiz. Então ele sabe que a gente vai errar, ele espera que a gente vai errar, porque só não erra quem não tenta. Se nós estamos tentando, a gente vai errar. E aí o Espiritismo traz para nós, eu errei, então eu preciso do arrependimento, porque o remorso, o arrependimento é o primeiro passo que mostra, olha, eu percebi que isso foi errado, isso doeu em mim. Depois disso, a gente precisa reequilibrar energeticamente aquilo que a gente desequilibrou. Então, toda vez que eu faço algo ruim para o outro ou para mim, eu marco um pedaço de mim que se chama perispírito. Nós somos formados por três, né, estruturas. Espírito, que é quem eu sou, né, a minha essência. Corpo físico, que é esse veículo que me ajuda a atravessar a existência, e o perispírito, que é como se fosse um instrumento, né, que fica ali fazendo essa conexão entre corpo físico e espírito. Ele deixa os dois se comunicarem. Só que o perispírito, ele registra tudo que passa, né, do corpo para o espírito, do espírito para o corpo. Então ele também consegue ser moldado. E quando eu faço algo que magoa, que machuca, eu machuco o meu perispírito também. E aí vem a expiação, que é quando eu preciso reencarnar, trabalhar, né, com aceitação e resignação naquela dificuldade a qual eu vou carregar, porque eu feri o meu perispírito e não é Deus que manda, tá? Quando nós reencarnamos, a gente liga o nosso perispírito célula a célula no nosso corpo físico. Então, tudo que eu tenho de célula no meu corpo físico, eu tenho perispiritualmente. E se o meu perispírito está machucado, o que vai acontecer com o meu corpo físico? Ele não vai conseguir formar um órgão saudável aonde o meu perispírito está machucado. Então, essa parte da expiação é para que nós possamos regenerar o nosso perispírito. E depois, por último, a gente tem a reparação, que é onde a gente vai restabelecer os laços com aqueles, né, que a gente magoou, que a gente machucou. E às vezes nem com aqueles, porque às vezes aqueles, né, já evoluíram ou já caminharam e eles não se encontram mais no mesmo plano que nós. E aí nós vamos reparar essa energia, né, vamos dizer assim, com o todo, né, com como é que eu posso falar? O universo no geral, né? A gente vai realmente trabalhar pelo bem.
Então eu acho muito lógico e muito coerente a gente pensar dessa maneira. O arrependimento é o pontapé inicial, mas é muito mais complexo, né, do que só a gente se arrepender. Por isso a gente se arrepende e a gente continua, né? O que eu posso fazer para continuar esse processo, né, ali de perdão com aquele que eu magoei ou quando eu fui magoado, né? A gente precisa se pôr nesses dois papéis. Bom, continuando aqui com o Emmanuel, ele vai falar assim, ó: contemplam o campo de luta em que desenvolveram um transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Olha que intenso isso, né? Sim, em verdade passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. Então, olha que intenso, né? Isso que o Emmanuel fala. Ele vai falar o quê, né? Que quando a gente olha para tudo que é transitório no mundo e a gente se acha muito grande, na verdade isso não é mais do que poeira e ilusão. Por quê? Porque são sonhos mortos. Porque a matéria fica, a matéria não é eterna, ela não vai com a gente. Então, se o meu sonho é material, ele vai acabar com o meu desencarne. Ele não caminha comigo, né? Se o meu sonho é uma casa, legal. Mas a hora que eu morrer, a casa vai ficar. Ela não vai caminhar comigo. O que vai caminhar comigo? As lembranças que eu fiz com as pessoas nessa casa. Quantas pessoas eu ajudei e permiti que o teto da minha casa abrigasse. Então, é isso que vai comigo. Agora, a estrutura física vai ficar. Né? As pessoas mais antigas falam, né, que caixão não tem gaveta. Não tem mesmo. Não tem como a gente levar. Ele pode até ter, né, mas você não vai levar. Vai ficar aqui. E aí, me veio essa reflexão, né, quando ele fala assim, das pessoas que passaram no mundo, nos cargos, né, na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. Será que o que nós temos é realmente nosso? Às vezes a gente se acha, né, tão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu comprei isso, eu comprei aquilo. Isso me foi dado para agir no mundo. E para agir no mundo não é em meu benefício somente, né? Isso é um empréstimo. E aí depois que a gente desencarna, a gente vai dar conta. O que você fez com aquilo que eu te dei? Quantas pessoas você beneficiou? Mas será que vai ter alguém lá, né, para nos perguntar isso? Né, e nos criticar caso a gente não tenha feito algo de bom? Não precisa. Não precisa que alguém nos cobre. Quando a gente faz algo errado, a gente não sabe. A gente não olha e fala assim, poxa, errei mesmo. Falei daquele jeito, não deveria. E quando alguém dá o troco a mais e você não devolve? Porque às vezes a gente faz isso. Você não fica pensando, nossa, deveria ter devolvido. Esse dinheiro não é meu. Se não fica, deveria. Então, assim, a gente sabe onde a gente errou. A gente sabe quais são, né, as nossas dificuldades. E aí a gente fica pensando nessa relação das posses dos bens espirituais e a nossa responsabilidade. O que eu estou fazendo com o que eu recebi não é meu, é um empréstimo. Né? Então é preciso que eu beneficie a todos ao meu redor o máximo que eu conseguir. E a gente traz lá do Livro dos Espíritos a questão 642, que Kardec pergunta assim para os espíritos: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, né? Para dar tudo certo, porque na época de Kardec o espiritismo estava surgindo, então o que se tinha era a crença, né, de céu e inferno, de que, né, uns iam para o céu, outros iam para o inferno. Então ele pergunta nesse sentido, né, assegurar a sua posição futura, né, para eu ir para o céu. Vamos dizer que basicamente ele queria perguntar isso, porque essa era a crença da época, né? E aí ele pergunta, será que para eu, né, ficar bem depois que eu desencarnar, bastará que eu não faça o mal? É só isso, eu só preciso não fazer o mal. E os espíritos são bem taxativos na resposta, né? Eles dizem, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças,
porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha que responsabilidade que os espíritos colocam para nós, né? Não é preciso que a gente só não faça o mal. É preciso que a gente faça todo o bem que pudermos fazer. Porque o que de mal resultado que a gente não fez de bem, também é em parte nossa responsabilidade, né? Também diz respeito, também corrobora com a nossa história de vida. Então, que a gente repense, né? O que nós estamos fazendo com a nossa caminhada. Vamos lá, mais um pedacinho de Emmanuel. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade, que lhes devastaram a vida, e despertam além da morte sem recolher-lhe a renovadora luz. Olha que interessante, né? Ele vai falar o quê? Que esses espíritos incapazes de ajudar os outros, eles enganaram não os outros, que às vezes passaram fome, ou às vezes, né, não tiveram a vida facilitada porque esse espírito não se propôs, né, a dividir o que ele tinha, mas enganou a ele mesmo. E será que a gente para pensar? Quando a gente se propõe a algo, né, que vai melhorar a nossa vida, ou que vai melhorar a vida do outro, e, por exemplo, vou dar um exemplo, vou voltar. O pessoal precisa se encorajar para ir visitar o asilo. Vou dar esse exemplo de novo que veio na minha cabeça. Começo a fazer visitas ao asilo, né? Para visitar os idosos que estão nos quartos e tudo mais. Primeira semana, super legal, vou, tô super animada. Segunda semana, vou, já chego atrasado porque eu não consegui me organizar. Terceira semana, já penso se eu vou, se eu não vou, mas vou. Na quarta semana, eu já desisti. E aí a gente dá 1000 justificativas para nós mesmos, né? Eu tenho muita coisa para fazer. Fica muito corrido no final de semana. Eu não vou na casa dos meus familiares, eu precisava ir. A gente tem 1000 justificativas. Não estou falando se estão certas ou estão erradas. Porém, nós sabemos o que são justificativas verdadeiras e o que não são. E aí, a gente volta no que Emmanuel falou. Quando eu acho que a minha desculpa é para o outro, ela é para mim mesma. Então, é difícil a gente ter um tempo para ir levar o filho na evangelização, é difícil a gente ter um tempo para a gente visitar um asilo, é difícil a gente ter um tempo para participar do estudo no núcleo espírita, na casa espírita, é difícil? É. Mas também é uma questão de preferência. O que nós colocamos como preferência na nossa vida? O que ocupa esse lugar de destaque? É isso que eu tenho na minha vida. Olhem a vida de vocês. O que vocês mais fazem é o que vocês dão prioridade na vida de vocês. Porque quando a gente desencarnar, não nos vai ser cobrado, né? Você fez, não fez, você devia ter feito isso, aquilo. Não. Mas nós vamos olhar o todo e falar, poxa, podia ter feito isso. Olha para vocês verem, vamos lembrar bem visual, né? Tanto o livro quanto o filme, né? O livro mais completo, né? Tem mais informações, mas o filme do Nosso Lar, que conta a história do André Luiz. André Luiz foi um suicídio inconsciente por conta da bebida, né? Do cigarro, dos excessos ali, né? Na parte sexual. Então, ele é um suicídio inconsciente. Porém, quando ele chega lá em Nosso Lar, em momento nenhum, alguém fala para ele assim: André, estragou todo o seu perispírito aqui porque ficou bebendo, fumando. Ninguém fala para ele. Ele vai trabalhar, ele vai estudar. E ele mesmo, com o tempo, percebe os estragos que ele próprio fez. Assim é a bondade de Deus com a gente. Não vai ter ninguém para nos apontar os nossos erros, mas nós mesmos temos a capacidade de reconhecer e de reorganizar aquilo que não está legal. Não é porque hoje eu não tenho tempo nenhum para eu ir no centro espírita, ou eu para fazer um estudo, ou para fazer um evangelho no lar, que eu tenho que achar que está tudo perdido, né? A nossa vida, ela tem que ser nossa, porque se ela for do mundo material, nós estamos perdendo a nossa vida.
Então a gente precisa, né? Precisa tomar as rédeas da nossa caminhada. E aí, eu trouxe até para ilustrar um pouquinho, né, a nossa conversa, porque a gente falou, né, principalmente essa última parte aqui, quando o Emmanuel fala assim, e despertam além da morte sem recolher a renovadora luz, né? Ou seja, estavam dormindo quando encarnados, mas quando desencarnados, né, a gente desperta no sentido de conseguir ver com maior clareza, né, aquilo que a gente está vivendo. Então eu trouxe para ilustrar um pouquinho, né, essa nossa fala, um livro que eu indico para quem quiser ler, né, porque é um livro muito legal e conta uma história muito bacana, que é o livro Renúncia, que vai contar a história de Carlos e Alcione, que são dois espíritos, né, muito ligados, que tinham uma conexão de vidas, né, e vidas vivendo juntos. Porém, Alcione já estava muito mais evoluída e Carlos ainda, né, encontrava assim que nem a gente, né, gente? Estava aqui nas esferas dos mundos de provas e expiações e Alcione já estava assim em mundos mais superiores. E quando ele vai reencarnar, ela pede para voltar, mesmo não precisando, e reencarnar ao lado dele, sem nenhum laço assim afetivo, porque o que ela queria era ajudar ele, né, a se reerguer nessa vida. E, gente, leiam o livro, mas o que eu quero trazer dessa reflexão? Alcione permeia a vida de Carlos o livro inteiro. Porém, Carlos só entende, né, o objetivo da vida e o que ele precisava fazer quando ele reencontra Alcione no final e ele percebe, né, que tudo que ela passou e todas as condições que ela tá ali no final do livro foram por erro dele, porque ele procurou as coisas do mundo material, porque ele, né, não escutou os conselhos dela para fazer o bem. Tudo que a raiva moveu dentro dele resvalou nela, né, e ele muda. Ele a partir dali ele começa, e aí acaba o livro, né, mas dá um panorama assim sobre ele, mas aí ele começa a repensar, né, o seu comportamento e a mudar a partir dessa experiência. Então é um livro muito legal, né, quem tiver a oportunidade de ler, psicografia do Chico, né, ditado por Emmanuel, e é um romance, mas nossa gente, muito legal, leiam. Então vamos encerrar aqui nosso último trecho, tá, da leitura com Emmanuel. Ele vai falar assim, ó: recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Então, olha que lindo, né? Emmanuel fala pra gente, recorda aqueles, né, que padecem derrotados por si mesmos, aqueles que se acham vencedores, mas que depois choram as horas perdidas. E aí, enquanto é hoje, que a gente procura enriquecer o nosso espírito. E por que ele fala isso? Porque quando a gente passa por dificuldade, o que a gente vai fazer? A gente vai orar, a gente quer ir na casa espírita. Não que esteja errado, está certíssimo, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Só que mais do que procurar nas horas de dificuldade, a gente tem que ir quando a gente está bem. Por quê? Porque aí a oração, o amparo espiritual, escutar o que o meu mentor está falando, né, a intuição do meu mentor, ela vira um hábito. Porque uma coisa é eu falar para vocês assim, olha, agora vocês vão escutar a minha palestra, fazer comida no fogão, colocar roupa para lavar e olhar duas crianças correndo pela casa. Vocês vão fazer, né? Mas vão perder uma parte ou outra, vão se distrair, porque vocês não têm costume de fazer isso. Mas se eu falo para vocês um mês atrás que vocês vão ter que escutar a minha palestra enquanto vocês fazem tudo isso, vocês têm um mês para treinar.
A prece é a mesma coisa. Quando a gente treina a nossa conexão com a espiritualidade, quando a gente treina escutar a intuição, identificar, né, os bons espíritos nos intuindo, quando a gente está com dificuldade, é muito mais fácil identificar. É muito mais fácil se sentir amparado. Porque o amparo da espiritualidade, ele sempre está ao nosso lado. Mas nem sempre a gente enxerga. Nem sempre a gente escuta. Nem sempre a gente está pronto para perceber. Então é isso que nos dificulta, né? E aí a gente se prepara, como diz Emmanuel, para o amanhã que nos aguarda, né? E confirmando o que Jesus diz no começo. O homem, né? Que vale ele ganhar o mundo e perder a alma? Olha que Emmanuel fala, nada vale reter por fora toda a beleza, mas conservar por dentro a treva no coração. Então que a gente saia hoje dessa reflexão pensando um pouco sobre o que nós nutrimos no nosso coração, o que nós nutrimos dentro de nós, aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente fala talvez, né? Mas no fundo não queria dizer de outro jeito, mas às vezes não pensa para falar e acaba falando daquela maneira. Então, que a gente saia com essa reflexão. O que nós estamos carregando conosco nessa existência? O que está mexendo aqui dentro comigo? O que eu estou levando? O que eu estou buscando? Né? O que eu estou nutrindo e alimentando dentro de mim e fora de mim? Bom, que Jesus nos abençoe, que Ele esteja com cada um de nós, né? Amparando a nossa semana e nos dando forças para que tenhamos cada vez mais coragem para nos melhorar. Então, que todos vocês estejam aqui novamente na próxima semana, às 20 horas. Nós continuaremos, né, com a série do estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna. E quem conversará com a gente semana que vem vai ser o nosso amigo César Sátiro, da cidade de Sherbrooke, lá do Canadá. Então, espero todos vocês para que a gente possa partilhar mais lições do Evangelho do Cristo. Um abraço a todos.